Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021. Estamos dando início aqui a nossa abertura de mercado pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Então, muito obrigada pela tua presença, pela tua companhia nessa manhã de quarta-feira conosco. Lembrando que o Bom Dia Agronegócio é apoiado pela nova websérie do SESB, o Comitê Estratégico Soja Brasil e a BASF. E nessa websérie são 5 episódios onde os campeões de produtividade na sojicultura brasileira dividem os seus segredos, dividem os seus conhecimentos, e você pode conferir esta websérie no canal da BASF, no YouTube, já está disponível para você. Não deixe de acompanhar essa produção, mais conhecimento para você aplicar na sua lavoura, tá certo? Esse é o primeiro recado que eu dou aqui todos os dias de manhã, porque é realmente uma produção muito enriquecedora para qualquer sojicultor que está prestes aí a dar início à sua safra, tá certo? Bom, seguindo aqui com as nossas informações, a gente vai começar com o nosso giro aqui pelo mercado. São informações hoje que mostram um mercado bem mais tranquilo, bem menos eufórico, melhor dizendo, né? Diante do que nós observamos ontem, né? Nós tínhamos ali ontem uma situação de um mercado muito mais agitado, e hoje, obviamente, o mercado busca ali tomar um fôlego, né? Tenta entender ali para onde vão os seus direcionamentos, e a gente vê na soja, no milho e no trigo, preços recuando. O trigo cai mais forte, cai mais de 1%. Já a soja perde 0,27% e o milho 0,07%. Então, os mercados bem próximos da estabilidade quando a gente fala de soja e milho, tá? O café e o açúcar sobem na Bolsa de Nova York, o café sobe quase 1%, o algodão cai 0,35% de baixa agora, e o petróleo, tanto o WTI quanto o Brent, operam em campo positivo. Se a gente der uma olhadinha no WTI, a gente vai falar de uma alta de 0,27%, 67 dólares e 72 centos por barril, e no Brent, a alta costuma ser um pouquinho mais agressiva, né? A gente já vai conferir essas informações, mas ontem os preços subiram mais de 3%, né? Também depois de problemas que nós tivemos ali em algumas plataformas de produção do México. Vou até abrir essas informações para vocês por aqui, pra gente comentar isso também. E o mercado hoje do petróleo, apesar dessa puxada forte de ontem, como eu falei, de mais de 3%, ainda tem espaço para continuar subindo um pouquinho mais. A gente não pode esquecer que nas últimas semanas, aí nos últimos dias, nós tivemos baixas bastante agressivas, né, do petróleo. E hoje a gente já vê uma outra situação, uma condição um pouco mais tranquila aí para o mercado, mas ainda assim em campo positivo. E não se esqueçam, vocês que estão nos acompanhando por aqui, vocês podem mandar de onde vocês estão falando, a cidade, o estado de vocês. Mandem as perguntas, as dúvidas, as sugestões. Aquilo que a gente não conseguir responder agora, a gente vai respondendo para você ao longo do dia, tá certo? Bom, o petróleo, como eu falei, né? O WTI sobe 0,27%, o Brent sobe 0,36% para chegar aos 70 dólares por barril novamente. Agora são 70 dólares e 66 centos nesta manhã de quarta-feira. O gás natural cai agora 0,56%. O ouro também opera em baixa, 0,71% de queda. A prata, 0,64% também em baixa. E o cobre sobe, tem uma alta agora de 0,47%, tá? Bom, então, depois desse nosso primeiro giro pelos preços, vamos trazer aí algumas notícias que são importantes, e como elas não têm muito detalhe, eu vou passar por elas primeiro hoje, porque são situações que a gente vai ter que acompanhar durante o desenvolvimento do dia, tá? A primeira delas é de que está previsto para a tarde de hoje o depoimento do presidente da ProSoja Brasil, o senhor Antônio Galvão, uma liderança conhecida, importantíssima do agronegócio, à Polícia Federal. O Galvão deve depor lá na sede da Polícia Federal em Sinop, no Mato Grosso, como já deveria ter ocorrido essa semana, inclusive quando ele foi ali recepcionado por centenas de produtores, né? Os produtores levaram seus tratores, suas bandeiras, estiveram ali em
solidariedade ao seu Antônio Galvão. Eu falei com ele agora de manhã, ele me disse o seguinte: Carlinha, tá tudo previsto para que eu faça esse depoimento, para que a oitiva aconteça na tarde desta quarta-feira. Vamos acompanhar, mas ainda não está 100% confirmado. Está previsto o meu depoimento para essa tarde de hoje, assim como está previsto o depoimento do Sérgio Reis e dos outros investigados naqueles mandados de busca e apreensão que foram cumpridos com autorização do ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, o senhor Alexandre de Moraes, que trouxe esses mandados de busca e apreensão depois daqueles vídeos convocando, né, do Sérgio Reis convocando uma manifestação lá em Brasília no dia 7 de setembro. De fato, Sérgio Reis pesou ali nas palavras, deu inclusive uma entrevista à Record neste último domingo, mostrando o seu arrependimento, mostrando que de fato errou e tudo mais, e esse assunto ainda tem muito a se desdobrar, né? Então, a gente está aqui acompanhando, caso esse depoimento de fato aconteça, a gente vai saber na sequência como foi e a gente vai te informando por aqui, tá certo? Outra informação importante de hoje, temos previsto na pauta também do Supremo Tribunal Federal a votação sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Esse é um assunto extremamente polêmico, é um projeto de 2007, é uma situação que tem um aspecto e um espectro jurídico muito favoráveis ao marco temporal. No entanto, o cenário político é completamente deturpado, né? Então, há uma forte possibilidade de que a política contamine essa votação no Supremo Tribunal Federal. O ambiente político é muito favorável, né, para essa contaminação. E nessa semana o Alexander Horta entrevistou, inclusive, a doutora Luana Ruiz, que é especialista em direito constitucional, mestre em direito constitucional, e ela explicou muito quais são os próximos passos e o que pode acontecer, como a gente pode entender essa votação e o que está, de fato, previsto. E eu vou deixar esse conteúdo sugerido aqui para vocês, bem como a entrevista que ontem o João Batista Olive fez com o Dr. Rodinei Candeia, também um especialista em questões indígenas aqui para o Brasil. Veja só o que diz a doutora Luana. Marco temporal para demarcação de terras indígenas volta às discussões e cenário político pode contaminar decisões tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Congresso. Em debate está a tese do indigenato versus a tese do marco temporal. E assim, uma decisão equivocada, com uma discussão caminhando por uma trilha ali também equivocada, né, pode elevar o grau de insegurança jurídica e afetar o direito à propriedade privada. Como nós já vimos acontecer nesse país, não foi uma vez e nem duas, né? A questão indígena, ela é um debate profundo, ela tem uma necessidade de caminhar com um apoio antropológico muito forte, e a gente já ouviu antropólogos mais de uma vez falarem sobre fraudes nos laudos antropológicos na hora de definir as demarcações de terras indígenas. Isso é uma situação muito séria. Então fica aqui a minha sugestão para que vocês acompanhem a entrevista da doutora Luana Ruiz Silva, tá? Eu vou colocar aqui o caminho para vocês alcançarem essa entrevista, tá certo? Luana Ruiz Silva. E o Dr. Rodinei Candeia, como eu falei também, sempre importante a gente ouvir o Dr. Rodinei, porque é um especialista também no assunto, tá certo? Deixa eu buscar aqui o caminho para essa entrevista também. E aí a gente já começa a destrinchar aqui os nossos mercados. Vamos falar da soja, vamos falar do milho, vamos falar da safra americana, vamos falar do clima lá nos Estados Unidos, porque tem muita informação importante, tá certo? Olha só, eu vou deixar aqui o caminho para a íntegra do programa do João, que foi ao ar ontem, e vou deixar também o link, que eu acho que pelos comentários vocês conseguem, né, chegar a essa informação também do Dr. Rodinei, tá?
Então, passadas essas duas primeiras informações que eu gostaria de dar já para a gente começar o nosso Bom Dia Agro, porque são, como eu falei, duas situações, não se esqueçam, os índios estão acampados lá na Praça dos Três Poderes, já perto do Supremo Tribunal Federal, para acompanhar essa manifestação, né, para essa votação, perdão. Então, já estão fazendo a sua manifestação ali, antes da votação do marco temporal, e a principal orientação que eu posso dar para acompanhar isso é se informe, né, e incentive as pessoas dos seus círculos, as pessoas que estão ao seu redor, a também se informarem e pararem de disseminar fake news em torno dessas informações, inclusive alimentando uma disputa entre produtores rurais e povos originários e representantes das lideranças indígenas. Isso não tem mais que acontecer. Somos todos brasileiros e precisamos, né, caminhar juntos. Se a gente vai para o Mato Grosso, por exemplo, a gente já vê os índios parecis, por exemplo, colhendo milho, colhendo arroz, colhendo soja, querendo prosperidade, se organizando para produzir mais e melhor. E não são os produtores que relatam isso, mas são as lideranças indígenas que estão à frente desse avanço da produção agropecuária pelos indígenas. E a gente também tem relatado isso aqui há anos no Notícias Agrícolas. Então, olho vivo hoje no STF com essa votação prevista. Tá certo? Bom, vamos aqui agora falar sobre os mercados, sobre os preços. Nesse momento, as cotações da soja cedem entre 2,5 pontos e 3,5 pontos. A única exceção é o contrato setembro, que é o spot agora, né, o primeiro vencimento, $13,38 por bushel, uma alta de 1,25. O novembro, que é o mais negociado agora e é referência para a safra americana, $13,28, uma queda de 3,5 pontos. O janeiro vale 13,33. O maio, que é a referência para nossa safra, $13,38 por bushel, tá? No milho, vamos ver como é que tá o mercado agora. A gente tem uma estabilidade também nas cotações do milho, baixas de pouco mais de 1 ponto somente. Nós temos ali o dezembro valendo $5,43, o março $5,50, o maio $5,55. No trigo, como eu falei, a baixa é um pouquinho mais agressiva, mas também o mercado subiu bastante nos últimos dias. O setembro vale $7,09, o dezembro $7,23, o março $7,37, o maio $7,42. As perdas no trigo são de pouco mais de 8 pontos nos contratos mais negociados na Bolsa de Chicago. Bom, vamos lá. O que acontece, né, que hoje soja e milho trabalham com certa timidez, né? Ontem os preços da soja terminaram o dia com mais de 40 pontos de alta. E essa movimentação, ela veio em parte do cenário fundamental e parte do cenário do mercado financeiro. O dólar ontem despencou, o dólar index, então o índice dólar frente a uma cesta de moedas caiu, o dólar caiu frente a uma série de divisas e somente frente ao Brasil perdeu mais de 2% para fechar o dia com R$ 5,00 e menos de 30 centavos, R$ 5,26. Isso deu muito espaço para as altas na Bolsa de Chicago, né? Fora o bom humor do mercado financeiro que puxou as commodities todas de uma forma geral. Então, o petróleo, como eu falei, subiu 3%. Isso acabou puxando o óleo de soja. O óleo de soja também subiu mais de 3% e acabou puxando o grão. O farelo de soja também subindo, né? Então, todas as commodities ali caminhavam, de fato, em campo positivo e justamente em partes em função desse melhor humor aí do mercado financeiro, menos aversão ao risco, né? E busca, então, por ativos mais arriscados, como as commodities agrícolas, por exemplo, ou os índices acionários. Enfim, o dinheiro mudou de lugar ontem e a gente viu essa condição aí bastante favorável para os preços. Então, é natural que hoje a gente tenha um mercado mais contido, né? Um pouco mais cauteloso, buscando definir aí as suas direções. Ótimo, esse é o cenário financeiro. Hoje, inclusive, o dólar index já voltou a subir depois da queda de ontem. Hoje, antes de entrar aqui no Bom Dia Agro, subia 0,16%. Vamos dar uma olhadinha agora como é que tá esse mercado. Deixa eu ver se a gente consegue abrir aqui esse índice dólar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, alta de 0,18% do dólar index nesta manhã de quarta-feira, tá?
Mas, em contrapartida, a gente também tem alguns outros índices acionários subindo. Não se esqueçam que começa amanhã uma reunião importante de autoridades monetárias nos Estados Unidos, que termina no domingo, então tem bastante foco do mercado ali. E a sensação de que o mercado não vai receber grandes novidades vindas dessa reunião, grandes anúncios que vão mudar a rota da política monetária nos Estados Unidos. Então, esse é um ponto que está ali também no radar dos traders, tá certo? Bom, falamos do cenário macroeconômico, que é um cenário também que a gente vai acompanhar ao longo do dia, saber se vamos nos manter dessa forma. Quando a gente olha para o cenário fundamental da soja, a gente tem alguns pontos ali a listar. Número 1, clima nos Estados Unidos. Se vocês abrirem agora o Notícias Agrícolas, vocês vão ver um mapa dos Estados Unidos com boas chuvas previstas ali para o leste, para o oeste, corrigindo, do Corn Belt. Então, as Dakotas devem receber boas chuvas, Minnesota, Wisconsin, Iowa, uma parte ali do nordeste do Nebraska, Illinois, Indiana, Ohio, todos esses estados chaves devem receber boas chuvas nos próximos dias. A gente está falando de um período de 25 a 1º de abril. 1º de abril é excelente, Carla Mendes. 25 de agosto a 1º de setembro, dia 2 de setembro, né? Então, neste período, estão previstas boas chuvas. E essas chuvas, elas viriam justamente para trazer uma melhor condição ali de conclusão para a safra norte-americana, né? Porque há pontos ainda do Corn Belt que sofrem com o clima adverso e o clima que não é adequado para esse período, que é crítico para a safra norte-americana de soja. Para o milho, como eu sempre falo, o cenário está mais bem definido, para alguns pontos ainda não, mas em linhas gerais está. Para a soja, nem tanto. Ok. O que isso quer dizer, Carla Mendes? Isso quer dizer que essa questão climática ainda tem um peso forte, porque a gente ainda tem, inclusive, toda a colheita norte-americana para acontecer. Certo? E a gente tem praticamente toda a totalidade das lavouras americanas em fase de floração. Boa parte em fase de enchimento em formação de vagens. Isso mostra que a gente tem, né, uma necessidade de ter um clima bom para todos os Estados Unidos, para toda a região produtora, para que essa safra se conclua bem. E na segunda-feira, o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, apontou uma nova piora no índice das lavouras ali em boas ou excelentes condições, reduziu em 1% o índice das lavouras em boas ou excelentes condições, o que acendeu uma luz de alerta ao mercado, né? Agora tá todo mundo especulando como é que vem o relatório mensal de oferta e demanda do USDA de setembro. Por quê? Será que pode haver, de fato, uma correção nos números que foram divulgados em agosto, ou a gente vai olhar um pouco mais, números mais alinhados com o ProFarmer, que trouxe, né, ali depois do seu Crop Tour, a consultoria ProFarmer trouxe uma safra muito maior nas suas estimativas, tanto para soja quanto para milho. Então, no cenário de fundamentos, a conclusão da safra americana está aí na mesa para a gente entender. Outro ponto fundamental, além de clima e lavouras, efetivamente, condição dos campos americanos. A gente tem a questão demanda. Ontem a China voltou a comprar soja nos Estados Unidos, comprou 132 mil toneladas, o México comprou milho, de novo, dos americanos. E quando a gente olha para essa questão da China comprando mais soja, o que a gente tem de entendimento dessa demanda, né? Na China, a situação é a seguinte: os estoques de farelo estão caindo rapidamente e as vendas estão subindo fortemente, né? A gente teve ali um movimento das processadoras de soja que estão com a sua cobertura muito ajustada, muito curta, né? Porque as compras chinesas estavam um pouco mais contidas. Então, essas compras voltaram a acontecer porque os estoques de soja baixaram, os estoques de farelo baixaram e as vendas de farelo explodiram porque as indústrias de ração e também as indústrias de proteína animal estavam demandando mais alimentação, temendo esse caos logístico que a gente está vendo lá para os chineses. A gente ainda tem muita preocupação, muito atraso, alguns terminais fechados. Isso trouxe muita preocupação ao complexo soja e de proteínas animais, principalmente ali entre os suínos, que está tendo uma recuperação expressiva do plantel, né, na China. Isso tudo motivou ali uma
uma preocupação muito forte. Por isso também que os preços do farelo estão subindo agressivamente na Bolsa de Chicago. Então, nós temos um contexto na demanda chinesa muito forte. Ontem, o número atualizado pelo Vitor Martins, que deu entrevista ao Alexander Horta no final do dia, falou o seguinte: a China precisa comprar 20 milhões de toneladas de soja até fevereiro para estar adequadamente abastecida. E a China não deixará de estar adequadamente abastecida. Tanto é que ontem tivemos a informação que partiu da consultoria de mercado Agriinvest Commodities, nos sinalizando que a China, via Sinograin, que é a gestora dos estoques, né, das reservas estatais ali de grãos dos chineses, trazendo colocando à disposição do mercado, via leilões, um bom volume de soja para também atender essa demanda doméstica bastante aquecida. Diante de tudo isso, fica claro que eles vão dispor de parte dos seus estoques e vão precisar recompor esses estoques, né? Então, esse amarrado de informações e de fatos é que sinaliza que nós temos, então, essa condição de uma demanda que ainda precisa se mostrar bastante ativa. E esses momentos de queda no preço, mesmo que seja uma queda baixa, né, uma queda tímida, uma queda contida, eles estimulam essas compras, né? Esses momentos estimulam essas compras. Esse amarrado de informações, vou sugerir que você acompanhe a entrevista do Vitor, tá? Deixa eu colocar aqui, menu, vídeos. Ele é excelente, tá, pessoal? O Vitor Martins, ele tem muitas informações detalhadas, ele é muito detalhista nas suas análises, isso é muito, muito interessante de observar. Então, fica essa dica aí, ó, menu, vídeos, Vitor Martins, vai ali ouvir a entrevista dele pro Alexander Horta ontem. E ontem também eu trouxe uma notícia depois da live que eu fiz com o Enio Fernandes, lá no perfil @jornalista da soja, inclusive se você não segue ainda este perfil, siga, vou deixar aqui para vocês, tá? E ele falando dessa questão toda da demanda e da necessidade chinesa, de fato, de continuar comprando e de como a gestão da China é tão eficaz nas compras que eles compraram por 11 sessões consecutivas, 11 dias consecutivos, dando uma folga só de sexta e segunda-feira, voltaram a comprar ontem, vamos ver como é que fica hoje esse comportamento chinês, para a gente entender, portanto, para onde a situação vai, porque eles precisam, vou repetir esse número, 20 milhões de toneladas de soja até fevereiro ainda precisam comprar, tá? Então, atenção a essas informações. Então, no cenário fundamental, é mais ou menos esse quadro que a gente tem. Clima nos Estados Unidos, conclusão da safra e comportamento da demanda. E, obviamente, aos poucos vamos começar a olhar para o Brasil, condições de clima para a gente começar a nossa safra e tudo mais. Mas, nesse momento, ainda muito foco na safra americana, porque não se esqueçam, temos todo o período de colheita ainda pela frente. E aí, a gente precisa ter clima bom para garantir que as lavouras não sintam ainda mais, tá? Pro milho, a gente tem uma condição muito parecida, né? Pro milho em Chicago. E aí a gente vai também acompanhar todas esses desdobramentos aí da safra americana, essas notícias pontuais de demanda que aparecem. O milho americano foi vendido para o México hoje é quarta, na segunda e também na terça-feira, então o México participando, e o México é um importantíssimo cliente do milho dos Estados Unidos, e aí a gente vai olhando para todos estes fatores, tá? Antes da gente falar um pouquinho sobre o milho aqui no mercado nacional, queria falar para vocês como é que ficou o mercado na Bolsa de Dalian. Deixa eu ver se eu posso fazer isso, né? Se eu ainda tenho essas informações por aqui. Poxa vida, acho que não tenho. Mas subiram os preços do farelo, do óleo de soja e do milho lá na Bolsa de Dalian. Eu só não consegui pegar a informação do que eu não consegui pegar? Do suíno. Do suíno. Pessoal, essas informações que eu divido com vocês aqui, elas são da Agriinvest Commodities, né? Algumas das informações. E eu sugiro que vocês procurem esse blogzinho da Agriinvest, que eles soltam notas ali super importantes. Se você quiser, inclusive, assinar esse conteúdo, você pode, para ter informações mais detalhadas, é inteligência.agrinvest.agr.br, tá? Não deixe de acompanhar, sem contar que o Instagram da Agriinvest, eu vou até deixar aqui, ó,
@agriinvest também vai te dar muita informação legal. Análises muito simples, de fácil absorção, perdão, macroeconomia, mercados internacionais, mercado nacional, tudo aquilo que você precisa saber, tá? Vamos dar uma passadinha aqui pelos nossos comentários, né? Porque hoje ainda nem consegui chegar aqui. A Lia nos mandando bom dia, direto de Videira, em Santa Catarina. Bom dia. O Zigomar Salvati. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Zigomar. O pessoal da Terra Fértil Agronomia conosco, bom dia. O Álvaro também nos mandando bom dia. Deixa eu ver mais aqui quem está conosco. Primavera do Leste, Porto Velho, Rondônia, Goiânia, Goiás, pessoal do Direto na Fazenda sempre conosco. Queda no preço do boi preocupando pecuaristas, é verdade, é verdade. Vamos falar sobre isso. Bom dia, um abraço de Vilhena, Rondônia. Minha pergunta é, vocês acham que o dólar vai manter a baixa? Olha só, essa é uma pergunta excelente e a resposta é nem baixa nem alta. Acho que o dólar vai seguir extremamente volátil, tá? Nós temos aí um cenário externo que motiva essa volatilidade e essas preocupações ali com o que vai acontecer nos Estados Unidos ou não, a retomada da economia mundial, a variante Delta trazendo preocupações, agora uma preocupação forte ali com a Nova Zelândia, fora os Estados Unidos, né? Então, olhando para esse cenário exterior, a gente tem uma preocupação muito forte com o dólar. Aqui no Brasil, nós temos, neste momento, um quadro político extremamente turbulento, né? Os três poderes completamente desalinhados, ameaças de todos os lados, essas manifestações que estão sempre acontecendo. Então, isso vai manter o dólar bastante volátil. E o ano que vem, senhoras e senhores, é ano de eleição presidencial, o que intensifica ainda mais a incerteza, principalmente diante do cenário eleitoral que está se construindo nesse país, extremamente polarizado. Se na última eleição presidencial já estava polarizado, dessa vez estamos polarizados e meio. Então, a volatilidade vai continuar muito forte, na minha modesta opinião, e a gente já está trazendo economistas aqui para nossa programação ao vivo, para continuar trazendo essas tendências aí para vocês, tá certo? Então, vamos acompanhar. Vamos lá. Dando uma olhadinha aqui nos nossos comentários. Está mais do que na hora de queda do dólar. Impossível produzir com insumos neste patamar, no diz o Sidaskiano. É isso? Olha só, concordo, tá? Mas a gente precisa lembrar que, apesar do aumento nos custos de produção, o aumento nos preços das commodities também subiu muito, né? O aumento é muito expressivo. Então, para soja, para milho, para trigo, a gente ainda tem margens positivas, tá? Apesar do aumento nos custos de produção. É fato que o dólar encarece os custos, mas tem uma forma de você organizar isso e garantir essas margens que o mercado ainda está te oferecendo e também trabalhar ali com operações sempre casadas, né? E o dólar, ele vai responder por cerca de 30% a 35% do seu custo de produção. Então, o importante é você ter uma gestão bem eficiente para não sofrer tanto esse impacto do dólar alto, certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Agro, dona Eliana, mas já voltou da caminhada, minha filha? Você andou 10 minutos hoje, né? Pelo amor de Deus. O Deverton, bom dia pra você, Deverton. Bom dia, dona Neuza. Bom dia, seus caras, sei que estão me assistindo. Cassiana, bom dia. Obrigada por partilhar notícias diárias com a gente. Qual a posição do arroz para os próximos dias? A Cassiana fala direto de Marcelândia, no Mato Grosso. Cassiana, a gente tem um mercado ainda estável do arroz, sem trazer grandes movimentações. A gente precisa ver, de fato, o mercado reagir um pouco mais agressivamente, mas nesse momento tá ali, ó, balizando o seu mercado, voltando a equalizar ali as relações de oferta e demanda, sem apresentar oscilações muito agressivas nos preços. Já eu abro aqui as cotações para te trazer algumas referências, tá certo? Vamos olhar aqui. Pessoal da Direto na Fazenda falando, né, que a Agriinvest é excelente. Sim, a Agriinvest é excelente. Imbé, manda um abraço pra nós. Pessoal de Imbé, obrigada pela companhia. Um grande abraço para vocês.
Terenos, Mato Grosso do Sul, conosco, bom dia. Itapeva, São Paulo, pessoal aqui já nos mandando bom dia. Cuiabá, Mato Grosso, Alegrete, Rio Grande do Sul, Videira, Santa Catarina. E o Cássio, bom dia, Carlinha, sou de Primavera do Leste, acompanhando diariamente seu programa para nos atualizar das notícias do agro. Obrigada. A Shirley Cardoso, é isso? Fala do café, pode deixar que é meu próximo mercado. Parabéns pelo programa e pelas discussões, obrigada. A Rita Debaco, minha grande amiga, um grande presente que o agronegócio me deu, não só a Rita, mas a família Debaco inteira, falando da minha camiseta. Adorei a camiseta, gato roqueiro, é o Cat Bowie, viu, Rita? Então, ó, dedicado a você hoje, o Cat Bowie, né? Quem me conhece um pouquinho mais sabe que eu sou realmente do rock, gosto bastante. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, bom dia. Araguapaz, no Goiás, e o pessoal aqui conosco, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, muito obrigada pela companhia. Vamos falar de café? Antes disso, vamos falar um pouquinho sobre milho. O milho safrinha tem oscilado ali entre altas e baixas na B3. Os preços no interior caíram um pouquinho, refletindo a entrada da safrinha de forma mais agressiva. A colheita está avançando num ritmo um pouco mais intenso. E a gente vê hoje os preços na B3 trabalhando com certa estabilidade. Eu vou abrir aqui as cotações do milho, para a gente comentar um pouquinho na B13 e na sequência a gente já fala do café, porque o café está subindo mais de 1% na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Nova York, e a gente vai comentar essas altas já já, tá certo? Olha só, o único contrato estável no milho, correção, é o novembro, que tem R$ 96,46. O setembro tem R$ 95,52, sobe 0,24%. O janeiro, R$ 98,10, uma alta de 0,14%. E o março, R$ 98,00 por saca, alta de 0,30%. Percebam que essas altas, elas sempre compensam eventuais baixas que o mercado observa. Segundo os analistas e consultores de mercado, esses preços elevados de milho e muito remuneradores para o produtor brasileiro, para aquele produtor que tem milho para vender, é importante fazer essa ressalva, eles devem seguir pelo menos até 2022, tá? Essa é a projeção dos analistas e consultores de mercado. Vamos abrir agora café na Bolsa de Nova York, saber como é que estão as nossas referências por ali, porque de fato nós temos ali uma alta forte. O contrato setembro, $1,85,35 por libra peso. O dezembro, $1,87 mais 60, subindo 1%. O março, $1,90 mais 0,5, 0,88% de alta. O maio, $1,91 por libra peso, com alta de 0,87%. Veja que não só sobem os preços do café arábica, como sobem também os preços do Conilon na Bolsa de Londres, né? Segundo informações aqui já levantadas pela Virgínia Alves. Nós temos ali, segundo informações que a Virgínia também apurou, essa extensão do movimento positivo, dos ganhos, ela vem com a preocupação sobre a oferta, que é muito apertada, principalmente aqui no Brasil, e todos os problemas que a gente viveu e ainda está contabilizando esses prejuízos e projetando o que a gente vai ter de prejuízo para a nova temporada. E o clima também está ali no radar dos traders, segundo informou a Virgínia, tá certo? Vejam que na última sessão do nosso mercado físico, mesmo com a queda do dólar, nós tivemos alta aí para os preços, por exemplo, tipo 6 bebida dura do café, alta de 0,94% em Guaxupé para R$ 1.072. Araguari, Minas Gerais, alta de 1,89% para levar o café a R$ 1.080 por saca. Varginha, alta de 0,46%, R$ 1.087. Poços de Caldas, queda. Aí Poços caiu 0,96%, mas para valer R$ 1.030. E Franca, São Paulo, alô, senhor Eduardo Vioto, você tá me ouvindo? R$ 1.080 tivemos ali em Franca, no interior de São Paulo, tá? Tipo cereja descascado, como é que foram os preços ontem, né? O mercado hoje está reabrindo, acompanhando o dólar. Guaxupé, R$ 1.123, uma alta de 0,90%. Poços, 1.150. Varginha, 1.145. Patrocínio 1.130, Campos Gerais 1.127 reais. Vejam, ontem o dólar despencou mais de 2%, os preços no interior do Brasil subiram. E por que subiram? Porque nós tivemos uma alta muito expressiva lá na Bolsa de Nova York, uma coisa pela outra. Nova York compensou mais do que caiu o dólar, fechamos, portanto,
com preços em alta, tá certo? Vamos lá. Eu quero, né, na sequência do café, eu quero trazer também o destaque para um outro conteúdo aqui trazido pela Virgínia, que foi a questão dos estoques globais de suco de laranja, apresentando um recuo de 33%. E isso é muito sério. Isso também vem em função de todos os problemas de clima que nós tivemos aqui no Brasil. E por conta desses problemas de crise de clima que nós tivemos aqui também, e essa oferta mais restrita, pela primeira vez vai ser impossível, né? Impossível é muito forte, mas vai ser muito difícil, não vai ser possível estimar os estoques. E isso é muito grave para o mercado. É você ficar nebuloso ali do lado da oferta, né? Como é que fica essa situação, né? Ontem a Virgínia Alves entrevistou o Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR. Eu chamei a atenção aqui, né, na hora da agenda para essa entrevista e, de fato, veio toda essa informação. E além da bianualidade da cultura, né, que é normal pro café, pra laranja, como é pro café, a seca prolongada e 2 geadas seguidas ajudaram a comprometer a oferta brasileira. Olha só o que disse, portanto, o Ibiapaba Neto, abre aspas. O cenário de redução nos estoques de suco já era esperado diante da queda de processamento de laranjas registrado na safra 2021. Nessa safra em questão, o processamento total foi de pouco mais de 222 milhões de caixas de laranjas, caixas de 40 quilos, 31,5 a menos do que as processadas na safra 2019-20. Essa também é uma estimativa da Citrus BR, tá? Então, veja só, por conta disso, né, olha só o que diz também o Ibiapaba e a Citrus BR. Ainda não é possível estimar o processamento de laranja para a safra 21-22. De acordo com o diretor da Citrus, a conjunção desses dois fenômenos numa mesma safra é algo sem precedentes na história do setor. O cenário atípico exige cautela nas projeções dos dados diante de uma possível quebra de safra. O Fundecitrus, que é o Fundo de Defesa da Citricultura, vai fazer um novo anúncio no dia 10 de setembro, segundo o seu calendário anual de divulgação, para estimativa da nova safra, tá certo? Assim, tão logo a Citrus BR tenha conhecimento desses números, aí sim vai poder pensar em trazer novas informações ao mercado e vai pensar numa metodologia de fazer isso, tá certo? Dessa forma, eu já vou passar ali a pergunta, deixa eu recuperar aqui quem foi que me pediu essa informação. Deixa eu olhar aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Citrovan, pode dizer o preço da laranja? Meu nome é Rose, estou adorando seu programa. Estamos em Minas Gerais. Claro que sim, Rose. Obrigada pela companhia, pelo elogio. Vamos abrir aqui os preços da laranja para você ter, né, essas informações todas. Vamos abrir aqui, ó. Cotações laranja. Rose, a gente atualiza essas informações diariamente, tá? Vou deixar aqui pra você, ó. Menu. Cotações. Todo dia tem informação nova, tá, Rose? Lá no nosso site, noticiasagricolas.com.br, tá certo? Vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui para você. Laranja Indústria, indicador CPEA, R$ 28,97 a caixa de 40 quilos, estável. 40 quilos, estável. Se a gente der uma olhadinha na laranja pelos Ceasas, tá? Vamos lá. Campinas, sem variação ontem. Laranja pera grande, R$ 2,25 o quilo, estável. Belo Horizonte, laranja pera extra, R$ 2,25 o quilo, base Ceasa de Belo Horizonte, tá, Rose? E Ceagesp, laranja pera B, R$ 2,27 ontem, uma alta de quase 10% no preço aqui, base Ceasa de São Paulo, tá? Então, todos os dias a gente tem atualização dessas informações, fique à vontade para chegar no nosso site e procurar essas notícias, tá bem? E Rose, acompanhe também a entrevista do Ibiapaba, tá? Ó, menu vídeos, é o mesmo caminho, noticiasagricolas.com.br, menu vídeos, vai procurar o Ibiapaba,
Paba Neto, tá? E ali vai ter todas as informações e toda essa preocupação do setor em torno da formação dos preços, do caminhar dos mercados, tudo mais. Vamos dar uma olhadinha como é que estão as cotações do suco de laranja lá na Bolsa de Nova York, por que não, né? Deixa eu abrir aqui. Suco de laranja. Hoje, mercado em campo misto. O setembro tem $1,40 mais 45 por libra peso, cai 0,78%. O novembro, $1,43 mais 35 por libra, uma queda de 0,86%. Aí veja que exatamente como acontece no café, temos refletido na laranja. Os vencimentos mais adiante, justamente por conta dessa preocupação com a oferta, com a nova safra, e o Brasil é o maior produtor exportador mundial de suco de laranja e tem papel importantíssimo ali no cenário global, né, desse mercado. O janeiro tem $1,45 mais 55 por libra e sobe 0,94%. E o março, $1,43 mais 90, com alta de 2% agora. E quando nós tivemos, na sexta-feira, uma queda generalizada das commodities, só o suco de laranja subiu lá na Bolsa de Nova York, mais fiel aos seus fundamentos do que ao mercado financeiro, tá? O Tuliano me pergunta o preço do tomate. Vamos abrir? Vamos dar uma olhadinha nos hortifrutis? Saber quanto é que tá o tomate? Última referência. Ó, menu, cotações, legumes, tá? Vamos abrir aqui, ó. Temos batata, temos cebola, temos cenoura, temos batata no Ceasas, temos cebola no Ceasas e aí sim o tomate. No Ceasas temos Longa Vida Carmen Extra, R$ 3,75. Longa Vida Débora Extra, R$ 3,75. Ceasa Campinas. Ceasa de Belo Horizonte, o Longa Vida Extra A, R$ 1,50 o quilo. O Santa Cruz Extra A, R$ 1,50 o quilo também. No Ceagesp de São Paulo, o Italiano Extra A, R$ 2,47. Ontem subiu 3,35%. E o Oblongo Extra A, R$ 2,55 por quilo, base Ceasa São Paulo, uma queda de 0,78%, tá? Bom, continuando aqui com as nossas informações, vamos dar uma olhadinha ali nos preços do açúcar e vamos já comentar o mercado pecuário, né? Tem pessoal já me perguntando aqui da reposição, eu venho dizendo que a reposição vem perdendo um pouquinho de fôlego, aí podemos falar sobre o mercado pecuário, né? Tivemos ali uma queda nos preços da reposição por conta das geadas, as pastagens foram perdidas, os vendedores tiveram que entregar os seus animais, os compradores não estavam tão dispostos a vender, a liquidez deu uma baixadinha, o preço deu uma recuada. Carla Mendes quer dizer que baixou? Não é isso, né? Mas a gente tem ali um certo equilíbrio ali dos preços e um certo recuo. Então, a gente vai comentar um pouquinho aqui e eu quero destacar a entrevista de ontem diga lá, Thiago Bernardino, do CPEA, né, pesquisador do CPEA, deu entrevista ao Alexander Horta ontem para falar do mercado. Eu também falei para vocês sobre essa entrevista e ele trouxe essa sinalização da B3, que é o nosso mercado futuro aqui no Brasil, já mostrando preços mais pressionados para o boi gordo, né? E ele disse o seguinte: o futuro do boi na B3 sinaliza preços menores para arroba em outubro, quando comparado com o mercado físico. E aí ele explica todos os motivos por que isso está acontecendo. Ele alertou para mudança na dinâmica de comercialização com planejamento e antecipação dos negócios. E ele diz mais: o que está na mira agora são as negociações para o primeiro trimestre de 2022. Se lembram que algumas semanas eu falava que o mercado do boi vinha mostrando certa estabilidade e tinha uma mudança prevista ali para o primeiro trimestre de 2020, para finalzinho de 2021, comecinho de 2022. Então, as negociações já estão sendo alinhadas ali para o primeiro tri do ano que vem, e aí sim a gente vai precisar monitorar e acompanhar esse quadro, tá? Essa entrevista já está disponível e hoje às 11h30 a gente atualiza tudo isso. Alexander Horta assume a bancada para te trazer informações fresquinhas sobre o mercado do boi gordo, tá? Vamos ver quais são os destaques da Scott Consultoria também, né? E aí a gente consegue complementar essas informações. Quem sabe a gente tem informações atualizadas sobre o mercado de reposições. Vamos acompanhar. Deixa eu atualizar aqui.
Vamos lá. Mercado do boi gordo caindo em São Paulo, nos informa a Scott Consultoria. Vamos ver aqui quais são os destaques da Scott, uma das maiores consultorias para a pecuária do Brasil, com um cenário de boa oferta e escalas de abate relativamente confortáveis. Os frigoríficos paulistas abriram as compras, derrubando a cotação em R$ 2,00 por arroba para o boi gordo e R$ 1,00 por arroba na novilha gorda. Atenção, o que eu falei? O boi gordo ficou cotado a R$ 313,00 por arroba e a novilha em R$ 307,00 por arroba, preços brutos e a prazo, tá? Informações que também entram diariamente no Notícias Agrícolas. É muito simples, você vai em Notícias, lá no nosso menu, vai ter ali, ó, Análises. Clicou em Análises, todos os dias tem a análise da Scott Consultoria, tá? Todos os dias tem essas informações. E hoje já temos também a análise da Radar Investimentos, que também entra diariamente no nosso site. A Radar é outra grande consultoria quando a gente fala de mercado pecuário. O Douglas Coelho está sempre conosco, é um grande conhecedor, apaixonado por este mercado. E veja só o que nos diz a Radar. Os preços de balcão em São Paulo ficaram ancorados nos R$ 310,00 por arroba à vista desde o final da semana passada. Não há necessidade em pagar preços mais firmes com as programações de abate historicamente longas e as vendas de carne no atacado varejo mais lentas desde o primeiro final de semana de agosto. E aí, na sequência, você vai ter a análise completinha da Radar para o mercado do boi gordo também. É mais uma fonte de informação para você, tá certo? Bom, agora sim, vamos dar uma olhadinha nas informações, como é que tá o mercado de açúcar. Pessoal, por que eu passo por esses mercados, né? Primeiro porque são os mais negociados no Brasil, aí eu vou tentando atender as demandas de informação ali de vocês. As pessoas me pedem arroz, feijão, trigo, suínos, frango. Eu tento trazer todas as informações, mas o nosso tempo é curto, aí acaba ficando muito extenso. Se tem alguma coisa que eu não respondi, a Letícia Guimarães, ela sempre nos acompanha, nossa repórter, e mais do que isso, né, a nossa especialista ali em proteínas animais. A Letícia tá sempre de olho em tudo que vocês escrevem nos comentários ali, pra gente ir respondendo vocês ao longo da semana, tá certo? Então, é isso, né? Não quero deixar de responder ninguém, mas tenho que correr aqui com as minhas demandas de informação, tá bem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, né? Ver se eu perdi alguma coisa. Vamos lá. Bom dia, Vitória da Conquista Bahia. Qual a cotação do café? O pessoal da loja Café da Loura me pedindo. Olha só, falei bastante sobre o café no meio aqui da nossa live. Vou pedir a gentileza para vocês de recuperarem esse conteúdo. Ali no YouTube vocês já conseguem voltar, se for urgente, mas a gente hoje tem preços em alta na Bolsa de Nova York. E aqui no Brasil, ontem fechamos com preços também positivos e subindo por conta dessa variação positiva em Nova York. Atenção ao câmbio, tá, pessoal? Isso vale para qualquer setor. O Murilo nos diz assim, ó, está na hora de fazer um app do Notícias Agrícolas, porque às vezes o navegador do celular não ajuda. Olha só, Murilo, vou levar essa sugestão para nossa equipe técnica, tá? Vamos ver como é que a gente consegue avançar com isso. Vamos lá, qual a expectativa do preço de soja futuro para o Rio Grande do Sul? Obrigada. Olha só, eu falei bastante também sobre o mercado da soja lá no comecinho da nossa live. Também vou pedir essa gentileza, Kleber, de você retomar esse pedacinho da nossa conversa, tá? Para eu poder avançar por aqui. Mas a gente tem uma projeção aí de mercado volátil aí para os próximos dias. E o mercado futuro regionalizado aqui no Brasil vai depender do câmbio. E o câmbio também tende a ser muito volátil. Então, fique atento à movimentação macroeconômica e à atenção toda a essa situação. Kleber, eu vou te deixar aqui, ó, Kleber, deixa eu, né, @Kleber Tronco. Olha só, siga este perfil, @jornalista da soja, e acompanhe a entrevista que eu fiz com o Enio Fernandes, tá? O Enio falou bastante sobre esses mercados
esses mercados futuros mais regionais. E como que o produtor tem que se preparar para essa volatilidade, tá? Vale muito a pena acompanhar essa entrevista. Kleber. O Yannick me pergunta, Carla, como estão as previsões do tempo? Olha só, a gente está acompanhando, né? A gente está de olho em todas essas informações. A gente tem a possibilidade de um atraso ali para chuvas para o nosso início de plantio para algumas regiões. A Virgínia Alves está trabalhando em cima dessas notícias hoje para trazer tudo atualizado para vocês. Se a Letícia conseguir já apurar comigo ali do lado da Virgínia, né? Uma tá ali bem do ladinho da outra. Se conseguir trazer essa informação para mim, Lê, alguma condição que a Virgínia já tenha apurado de destaque para essa quarta-feira, você divide comigo por aqui, por gentileza. Mas fato é, Yannick e amigos, que a gente tem a possibilidade de um atrasinho ali para a chegada das chuvas, tá? Olha só, minha sugestão. Acompanhe a entrevista do senhor e professor e doutor Luiz Carlos Molion, que ele trouxe uma entrevista muito detalhada dessas perspectivas climáticas para o início da nossa safra, tá? Vale a pena acompanhar. O Tuliano me pergunta como checar, né? Eu vou deixar aqui para você, Tuliano. Tuliano Oliveira, meu parente, meu primo. Menu, notícias, deixa eu confirmar, porque na cotação é de um jeito. Aqui. Peraí, ó. Vamos lá. Menu, notícias, hortifruti. E menu, menu, cotações, legumes, tá? Aí, no notícias você vai ver todas as informações. Nas cotações vai ver ali o apanhado dos preços, tá certo? Fiquem à vontade para checar Notícias Agrícolas. Nossas informações são abertas, como eu sempre costumo falar, né? A gente tem aqui informação para todo mundo. A Ritinha, olha só. Te amo, Carol. Somos fãs do seu trabalho, da sua capacidade de fazer esse jornalismo despojado e cheio de conhecimento. Rita, eu amo vocês também. Obrigada, viu, minha amiga, pela confiança no meu trabalho e pelo carinho comigo e com todo mundo aqui do Notícias Agrícolas. Vocês são muito especiais para nós, tá certo? Vamos lá. A Robertinha nos lembrando aqui, ó. Mas já tem o podcast do Notícias Agrícolas. Roberta, obrigada. Hoje sai um novo episódio do Conversa de Cerca, o nosso podcast aqui do Notícias Agrícolas, além de outros que nós temos, os podcasts originais do Notícias Agrícolas, que são o Conversa de Cerca, hoje com Stephanie Sguario, que tá dando um show de conhecimento no Instagram sobre formação de preço, comercialização, mercado futuro. A menina é um fenômeno. Ela é diretora de inteligência de mercado numa grande multinacional, dividiu aqui conosco muito conhecimento, as projeções que ela espera para o mercado de grãos, mas a gente falou bastante sobre a necessidade que o produtor tem de buscar cada vez mais informação para comercializar bem. Vale a pena já esse podcast está disponível, você vai poder vê-lo no Notícias Agrícolas, no nosso canal no YouTube ou ouvi-lo pelas plataformas de áudio, tá certo? Vai estar tudo disponível já aqui para você no Notícias Agrícolas. Senhoras e senhores, olha o que nos diz Letícia Guimarães. As chuvas para o Rio Grande do Sul, bastante, tem uma frente fria e tem sistema de baixa pressão entre Paraguai e Argentina que vai ajudar a empurrar as áreas de instabilidade também para o sul do Mato Grosso do Sul. Laís, se tá conosco, amiga, e tá precisando de chuvas aí no Mato Grosso, vamos ver que vai chegar. Final de semana, essa frente chega ao sudeste. Informações atualizadas pela repórter Virgínia Alves, já trabalhando nessas informações para disponibilizá-las para vocês aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Pessoal que tá nos acompanhando pelo YouTube, obrigada pela companhia. Bom dia, Carla. Bom dia de Porto Velho. O Luciano, o Antônio, o Jalisson e o senhor Luiz Donizete. Bom dia, agro. Muito bom dia, agronegócio. Vamos lá. Pessoal, vou passar aqui nas nossas notícias, certo? E o nosso destaque: STF deve retomar nessa quarta-feira discussão sobre o marco temporal. Pessoal, pode acontecer nessa quarta? Pode. Pode ser adiada novamente? Pode. A gente tá falando de um processo de 2007. 2007, tá?
Está na pauta do Supremo Tribunal Federal, a partir das 14 horas, horário de Brasília, a retomada das discussões sobre o chamado marco temporal para a demarcação de terras indígenas, que pode alterar o domínio de terras no país. A decisão estava marcada inicialmente para o início do mês de julho, mas foi adiada pelo Supremo. Nos últimos dias, os índios acampavam na região central de Brasília à espera pelo início da votação e devem realizar manifestações. Segundo fontes ouvidas pela agência Reuters, não há um consenso sobre a tendência do julgamento. Uma delas diz que o assunto é muito polêmico e que pode não haver conclusão em curto prazo. Haveria até a possibilidade de um pedido de vistas, né? Além disso, a pauta pode ser efetivamente votada apenas amanhã, segundo outra fonte ouvida pela Reuters. Nessa quarta, o STF deve analisar primeiro uma ação que discute a autonomia do Banco Central, tomando boa parte da sessão. Olha só, é preciso a gente lembrar que na Constituição de 88 está estabelecido que os indígenas só podem reivindicar terras onde já estavam na data da promulgação. No entanto, o Ministério Público Federal e ONGs indigenistas querem que o STF revogue esse marco. É por isso que há tanta insegurança jurídica em torno deste assunto. Eu nem vou me aprofundar nessa questão, porque não sou especialista, sou apenas a mensageira do que está acontecendo, mas peço que você se informe. Doutora Luana, doutor Rodinei, informações que estão chegando aqui a todo momento, tá certo? Vamos lá. Passando ainda pelas nossas notícias. Estados Unidos e China se acusam mutuamente de assediar nações. E segue a briga geopolítica neste mundo, neste planeta chamado Terra. Petrobras paga 21 bilhões de reais a acionistas nesta quarta-feira. Brasil vê degradação do cenário de energia e quer menor consumo no mercado regulado. Com mudanças no mix, mercado de lácteos fica estável em agosto. Minério de ferro tem alta em sessão volátil na bolsa de Dalian. Índia eleva preço mínimo da cana-de-açúcar em 1,8%, diz ministro do Comércio. Dólar ronda a estabilidade após depreciação da véspera. Investidores monitoram Fed e ambiente doméstico. Falei isso no começo da live. R$ 5,23 agora, uma queda de 0,54%. Me parece que já está deixando a estabilidade de lado. Deve ter uma nova sessão de baixa. Estamos acompanhando. Estabilidade marca a abertura desta quarta-feira para os futuros do milho nas bolsas, tanto brasileira quanto de Chicago. Crise hídrica pressionará a inflação, diz Campos Neto, presidente do senhor Banco Central. MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, amplia ações de prevenção em aeroporto para evitar entrada de peste suína africana, e foi adiada a votação de auxílio para agricultores familiares. Uma notícia preocupante, nada boa. Foi adiada nesta quarta-feira a votação do projeto de lei que concede auxílio financeiro aos agricultores familiares afetados pela pandemia da Covid-19. A votação do projeto já havia sido adiada na última terça, dia 17, a pedido do governo, que quer analisar o impacto fiscal na medida. O PL 823, do deputado Pedro Uczai, retoma os pontos vetados pelo governo na Lei de Socorro a Agricultores Familiares, sancionada em 2020. Entre as providências, o projeto institui o fomento emergencial de inclusão produtiva rural para pequenos produtores em situação de pobreza e extrema pobreza, com valor base de R$ 2.500 por família, tá? Isso também está disponível lá no Notícias Agrícolas para que vocês possam entender um pouco mais, tá certo? Olha só, Letícia dando uma boa dica. Fiquem de olho na aba Notícias Clima, que todo dia a Virgínia atualiza as notícias do clima por volta de 11h30 de Brasília, tá? Todos os dias tem a informação, que daí já deu tempo da Virgínia ouvir os meteorologistas, analisar os mapas, ler os mapas e traduzi-los todos para vocês, selecionar essas imagens e disponibilizar para vocês também. Como sempre, brilhante o trabalho da Virgínia, tá certo? Não é por nada não é porque minha equipe de repórteres, minha e de Alexander Horta, né, é que é a melhor do Brasil, viu, senhoras e senhores? E não sou eu que estou dizendo, isso aí é o prêmio, né, não se esqueçam, o site de agronegócio mais admirado da imprensa brasileira, noticiasagricolas.com.br. Quase 25 anos de história, graças a Deus. Para concluir, senhoras e senhores, vou passar rapidamente pela nossa agenda antes que meu editor corte a minha jugular, né, enfie uma faquinha aqui na minha jugular e fala: Carla Mendes, tá pensando o quê? Minha filha aí amanhã não tem Bom Dia Agro, quero ver só, vocês vão morrer de saudade de mim.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a nossa agenda, que também é um trabalho de Jonathan Simeão. Hoje o IBGE vai divulgar a prévia da inflação oficial, o IPCA 15, já isso está disponível para você aqui no nosso Notícias Agrícolas. Seguindo no nosso mercado financeiro, temos também... Eita, que eu perdi aqui. Tá, aqui, achei. O Banco Central vai apresentar o fluxo cambial estrangeiro e a FGV vai atualizar a sondagem do consumidor. Essa já é disponível para você também no Notícias Agrícolas. Tivemos um bom avanço e é o melhor índice aí dos últimos meses, tá? No mercado financeiro internacional, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo... doida. Nos Estados Unidos, índice de compras de hipotecas nos Estados Unidos, pedidos de bens duráveis e também estoques e atividades das refinarias de petróleo e dos combustíveis dos Estados Unidos, sai às 11h30, horário de Brasília. No agronegócio, às 10 horas, o USDA divulga a perspectiva de preços dos alimentos e às 16 os dados de proteínas animais. Vai falar de gado, frangos e porcos, tá? O IFAG vai atualizar as informações sobre as lavouras de Goiás, a FamaSul sobre as lavouras de Mato Grosso do Sul. E a Bolsa de Comércio de Rosário, da Argentina, divulga o relatório sobre a situação econômica e as perspectivas para o mercado agrícola. Tá certo? Senhoras e senhores, muito obrigada pela companhia. Como sempre, é um prazer dividir a minha manhã com vocês. Agora, 9h49. Atenção, porque é uma quarta-feira importante para o Brasil. Tem coisas importantes acontecendo. E, mais uma vez, se informem com responsabilidade, tá certo? Nós temos o privilégio de poder fazer um portal de informação independente e um portal que te dá informação aberta, né? É para isso que a gente trabalha. O bom jornalismo preza pela responsabilidade e nós seguimos aqui vigilante para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil, tá certo? A gente volta a se encontrar amanhã aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, que, lembrando, é apoiado pela nova websérie do SESB, o Comitê Estratégico Soja Brasil, e da BASF. E nessa websérie são 5 episódios que vão ali te desvendar os segredos dos campeões da alta produtividade da sojicultura brasileira. E essa websérie está disponível no canal da BASF no YouTube. Não deixe de acompanhar, tá certo? Até amanhã, senhoras e senhores. Boa quarta-feira.